Amém. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra, e abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 13. Romanos 13. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma, capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 11. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: E digo isso, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua palavra neste momento, Pai. E te pedimos, fala conosco, Senhor, de uma maneira, Pai, que esta palavra possa transformar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. De maneira que, ó Pai, esta palavra tenha, Senhor, poder e eficácia nas nossas vidas, segundo aquilo que o Teu Espírito Santo propôs ao Senhor para falar conosco através desta palavra. Abre os nossos ouvidos e, Senhor, esclarece, ó Pai, o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós neste momento, ó Pai. Usa, Senhor, a minha vida, eu te peço, na unção e no poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém, os irmãos podem se assentar. O apóstolo Paulo aqui faz uma advertência à igreja que estava em Roma. E ele vai falar aqui sobre algumas coisas que nós temos que entender, que são advertências, que são instruções, para que nós estejamos com a nossa vida da maneira que Deus quer que nós estejamos. E a primeira coisa que ele começa a fazendo isso, a falar aqui, desconhecendo o tempo em que nós estamos. Nós temos que saber que tempo que nós estamos. Paulo escreveu à igreja há mais de 2000 anos, mais ou menos 2000 anos, e ele falou, olha, vocês têm que entender esse tempo que vocês estão vivendo, porque não muito depois destes dias, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja de Roma, e talvez muitos daqueles que receberam essa carta, que leram, que compartilharam na igreja, foram levados ao Coliseu e morreram. Perderam as suas vidas lá. Então Paulo falou, olha, vocês têm que conhecer o tempo que vocês estão vivendo. É hora de despertarmos do sono. Porque, como naquela época, hoje, nós como cristãos, nós corremos o risco de adormecermos. Quando Jesus conta a parábola das 10 virgens, ele diz que todas as 10 adormeceram. Então há uma tendência em nós como cristãos de adormecermos, de ficarmos assim desapercebidos do tempo em que nós estamos vivendo. E por que que isso acontece? Porque a gente, aceitei Jesus, a minha vida pertence a Deus, e Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle, então agora eu não tenho que me preocupar com mais nada. Talvez a gente caia meio numa, vamos dizer assim, num comodismo, pelo fato de nós conhecermos as verdades, as promessas da palavra de Deus. Fato é que a advertência de Paulo era para que eles despertassem do sono. E quando Jesus fala das igrejas, da parábola das 10 virgens, ele fala que elas dormiram. Então há um risco de nós dormirmos. Mas é tempo de nós despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está mais próxima agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Naqueles dias talvez fosse pela iminência da perseguição e da morte, mas hoje nós estamos aí na iminência do arrebatamento da igreja.
Então é tempo de nós estarmos atentos, despertos, entendendo, e esse não é tempo de dormir, que esse tempo não é tempo de nós estarmos acomodados, que esse tempo não é tempo de nós estarmos assim, mais preocupados com as coisas do mundo e deixando a nossa vida espiritual de lado. Porque tem muitos que estão deixando a sua vida espiritual de lado, estão correndo atrás de outras prioridades, colocando outras coisas na frente daquilo que realmente importa. E o que realmente importa, irmãos? É o reino de Deus e a sua justiça, que tem que estar em primeiro lugar. Porque quando o reino de Deus e a sua justiça estão em primeiro lugar, a Bíblia diz, o Senhor Jesus ensina isso no Sermão da Montanha, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Quando Deus fala das bênçãos, lá em Deuteronômio, fala que elas vêm sobre nós e nos alcançam. Então, quando a gente está correndo atrás de uma bênção, significa que nós saímos daquilo que Deus tem para nós. A prioridade deixou de ser o reino de Deus, então eu vou ter que correr atrás da bênção. Mas quando a prioridade está no reino de Deus e na sua justiça, a promessa de Deus é que a provisão, a bênção, ela vai chegar em nós, no tempo de Deus. O tempo de Deus, que é perfeito, vai fazer com que a bênção chegue na nossa vida. Vai trazer aquilo que nós necessitamos, e essa é a promessa de Deus sobre a nossa vida. Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Deus não disse para Abraão, corre atrás da bênção. Corre atrás da bênção que quem sabe um dia você alcance. Não, Deus disse, sê tu uma bênção. E Abraão se tornou uma bênção, porque quando ali o Abimeleque, o rei dos filisteus, vê Abraão, ele faz uma aliança com Abraão e ele diz para Abraão, olha, tu és como um príncipe de Deus no meio de nós. O que eles estão enxergando em Abraão? A bênção de Deus. Então nós, como servos do Senhor, quando nós fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça, quando a gente está desperto, quando a gente está dando prioridade para o reino de Deus e para as coisas de Deus, a bênção de Deus se torna parte da nossa vida e as pessoas conseguem olhar para nós e ver que nós nos tornamos uma bênção. Nós nos tornamos uma bênção na nossa família, nós nos tornamos uma bênção no nosso lar, nós nos tornamos uma bênção na nossa vizinhança, nós nos tornamos uma bênção no nosso trabalho, nós nos tornamos uma bênção para as pessoas que nos conhecem. As pessoas vão se referir a nós como, olha, uma bênção. Ela é uma bênção. Por quê? Porque nós estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida. E qual é esse propósito que nós temos que cumprir? Como é que eu coloco o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Todos nós temos os nossos afazeres cotidianos, mas eu tenho que ter no meio dos meus afazeres ali a prioridade para as coisas de Deus. Porque senão, se a gente deixar só para ler a Bíblia quando a gente está na igreja, se a gente deixar para adorar o Senhor só quando a gente estiver na igreja, se a gente deixar para orar e clamar ao Senhor só quando a gente estiver na igreja, então o reino de Deus e a sua justiça não estão em primeiro lugar. Quando a gente tem tempo para tudo, menos ter tempo para estar na igreja, no culto. Ah, hoje não, porque hoje eu tenho isso. Ah, hoje não, porque hoje eu tenho aquilo. Ah, hoje não, porque hoje eu estou isso, eu estou aquilo. Então o reino de Deus já não está sendo prioridade na nossa vida. Porque no momento da necessidade, irmãos, isso como pastor eu falo. Quando a pessoa está ali ó, no aperto, ela não falta nos cultos. Ela não falta na reunião de oração. Ela está sempre presente. Mas aí quando ela recebe a bênção, você vê que a pessoa já vai. Aí já não vem um culto, já não vem no outro, já não vem na oração. Por quê? Porque ela adormeceu. Recebeu o que ela queria. É igual, vamos falar assim, o nenê. O nenê chora porque ele está com fome. Quando encher a barriguinha, desmaia, né? Não é assim? Então tem muitas pessoas que na sua vida espiritual são como bebês. Só quando a coisa aperta é que ele vai se lembrar de estar ali. Não, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que orar, eu tenho que estar ali, ele está chorando, né? Está se derramando na presença do Senhor, mas encheu a barriguinha, não quer saber de mais nada. Então a gente tem que entender, e a primeira advertência é isso, é hora de despertarmos. A segunda coisa que ele fala, aleluia, é versículo 12, a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas
e vistamo-nos das armas da luz. Nós temos que estar vestidos das armas da luz. Olha, vamos rejeitar as obras das trevas, vamos rejeitar as coisas do mundo e vamos nos revestir das coisas de Deus. O que isso quer dizer? Vamos um pouquinho mais para frente. Em Efésios, Paulo fala de um revestimento que tem que ter sobre a nossa vida. Efésios capítulo 6. Todo mundo, quem já conhece, já vai saber, a armadura de Deus, exatamente. Efésios 6, versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aqui que Paulo está mandando a gente se revestir das armas da luz. E é o quê? A armadura de Deus. E eu tenho que estar revestido. Eu tenho que estar preparado. Por isso que eu não posso estar dormindo. O soldado, se dormir, o que adianta? O inimigo vem, tira a arma dele, acabou. Então nós temos que estar despertos, vigilantes, né? E aí revestidos de que maneira? Revestidos com a verdade. Qual é a verdade? Verdade é a palavra de Deus, vestida a couraça da justiça. O crente tem que andar em verdade, não pode andar em mentira. Vestida a couraça da justiça, o crente tem que andar em justiça diante de Deus e diante dos homens. Não se mete em nada que é errado, não se mete em nada que é ilegal. Anda na justiça, porque Deus vai te guardar. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os teus pés na preparação do evangelho. O evangelho tem que ser algo vivo na tua vida. A você pregar e anunciar e proclamar, tem que ser algo, meu irmão amado, que está te guardando do mundo. Porque o sapato vai fazer o quê? Vai proteger o nosso pé. Você vai pisar numa pedra aí, você vai pisar num espinho e não vai te machucar. Por quê? Você tem um calçado. Quem não tem costume de andar descalço, aí for andar descalço, qualquer pedrinha vai incomodar. Não vai? Se você não tiver a sola a sola do pé de quem costuma andar descalço, ela é grossa. Quem não tem costume, a sola é bem fininha. Aí qualquer coisinha que pisa já incomoda. Antigamente a gente jogava bola descalço na rua, então a sola do nosso pé era grossa. Hoje em dia, se eu for andar, hoje em dia acho que qualquer pedrinha vai machucar meu pé. Porque faz muito tempo que eu não ando descalço na rua. Então, calçados os pés na o evangelho tem que ser aquilo que nos guarda. Vai vir os ataques do inimigo, vai vir as coisas. Não, peraí. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Jesus fez na minha vida. Ah, mas passou o testemunho de Jeová lá. Não, mas eu conheço a verdade do evangelho. Ah, eu trabalho com alguém que é disso ou daquilo, e ele me falou daquilo. Não, eu sei quem eu sou, eu sei que eu sirvo a Deus. O evangelho é o poder de Deus, o evangelho é a verdade. Estou guardado nesse evangelho da paz. Não é? Fala o evangelho da paz que é para a gente não brigar com ninguém. Não preciso brigar com ninguém. Mas eu sei o que é a verdade, eu conheço o evangelho, eu posso pregar, eu posso anunciar a verdade do evangelho. Tomando o escudo da fé. O que é o escudo? O inimigo vai lançar os dardos, mas em nome de Jesus, toda a seta, todo o levante do inimigo está repreendido em nome de Jesus. O escudo da fé, aleluia. Eu vou crer em Deus. Eu preguei aqui no domingo que Deus disse para Abraão: eu sou o teu escudo. Então eu creio que Deus é o meu escudo, eu vou usar a fé. O inimigo vai vir, eu vou falar: não, Deus é o meu escudo, o escudo da fé. Eu creio naquilo que Deus falou, Deus é o meu escudo. Deus se coloca entre mim e o inimigo. Deus se coloca entre mim e a artimanha do meu inimigo. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação. Guarda a tua mente.
Ocupa a tua mente nas coisas espirituais, capacete da salvação. Não encha a tua mente com nada que é errado e contrário ao Evangelho. Usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, aleluia. O inimigo vai vir, faça como Jesus, está escrito, para cada investida do inimigo, usa a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a oração tem que ser algo que eu faço constantemente, orando em todo tempo, com toda a perseverança e súplica, não só por mim, por todos os santos. Se eu estou só orando por mim, eu estou falhando. Eu tenho que orar pelos meus irmãos, eu tenho que orar pela igreja, eu tenho que orar por aqueles que às vezes eu nem conheço. E eu recebo bastante pedido de oração, a maioria das pessoas que me mandam, eu nem sei quem é. Mas eu recebo a oração, ao pedido de oração, eu já vou orar. Já vou apresentar diante de Deus, amém? Já vou apresentar aquela necessidade diante de Deus, porque é assim que nós devemos fazer. Então é esse revestimento, voltando lá para Romanos, que o apóstolo Paulo fala, vistamo-nos das armas da luz, no versículo 12. Tem que estar revestido dessa maneira. Eu estou numa batalha. Nossa luta aqui não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. O inimigo não descansa. Pensa que o inimigo só vai lutar contra nós no domingo, só no dia do culto que ele vem lutar. Não, ele está lutando todo dia, todo momento. E, vamos dizer assim, a intensidade dele é muito maior no dia que não tem culto. A intensidade a pressão do inimigo sobre as nossas vidas é muito, porque ele sabe que tem crente que, orou, leu a Bíblia domingo, então dá um tempinho para ele. Segunda-feira ele não vai ler a Bíblia, ele não vai orar. Segunda-feira ele não vai estar no Espírito, então eu venho com tudo em cima dele. Ou se na segunda-feira ele sabe que porque tem crente que sai daqui no domingo e nem sabe o que foi pregado. Não sabe o que foi pregado. Isso é uma artimanha do inimigo. Eu tenho que lutar também contra a minha carne, contra a minha mente. Então, se eu sair daqui revestido domingo, ele está pensando, tudo bem, ele recebeu um alimento bom no domingo. Segunda-feira, não se alimentou. Na terça, ele está mais fraco. Na quarta, ele está mais fraco, porque ele só vai receber alimento de novo à noite. Quando vem no culto. E se não vem no culto? Talvez assiste. Não deu para ir, assiste. Mas e se não vem no culto, nem assiste o culto? Aí está só o pó, vamos dizer assim, né? Está só o pó, não tem força para nada. Então o inimigo vem com intensidade. Então a gente tem que entender isso, irmão. E estar preparado para que o nosso adversário não descansa. E ele diz aqui, versículo 13, andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. O que Paulo está dizendo? Tira todo embaraço da tua vida. Essas coisas embaraçam a nossa vida, prendem, são tropeços. Olha o que diz lá em Hebreus, capítulo 12. Vamos lá, Hebreus, vai um pouquinho mais para frente, capítulo 12. Olha o que diz aí o escritor aos Hebreus. Versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. De que maneira? Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então o pecado e o embaraço está fazendo o quê? Está nos rodeando. Por isso a Bíblia diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está tentando lançar um tropeço. Ele está tentando buscar uma brecha. E a brecha não é em Deus, a brecha é em nós. Porque Deus disse, eu sou teu escudo. Então Deus não tem brecha. Deus é o meu escudo. Mas se eu saio da proteção de Deus, se eu saio da comunhão com Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo uma brecha. E aí eu estou me tornando vulnerável para o inimigo. Por isso que ele fala, deixando o embaraço, deixando o pecado.
Porque o pecado abre brecha, porque o embaraço abre brecha na nossa vida. E voltando lá para o que Paulo falou, quais são as artimanhas do inimigo? Aqui ele dá um exemplo de algumas artimanhas. Glutonarias, bebedeiras, desonestidades, dissoluções, contendas, inveja. Ele está dando exemplos de brechas que podem ser abertas na nossa vida e que o inimigo, através dessa brecha, vai causar um embaraço na nossa vida. Vai colocar um tropeço. Vai fazer a gente errar o alvo, sair da vontade de Deus. Olha ali meu Deus, fugiu o nome lá do Acã. O Acã vai lá para Jericó e ele faz o quê? Ele vai cobiçar aquilo que estava lá. Ele não era do exército de Deus? Ele não era do povo de Deus? Ele não estava ali sob a direção de Deus, lutando a batalha de Deus? Mas de repente, Acã fez o quê? Cobiçou as coisas que Deus tinha dito. Isso aí é maldição, isso aí é anátema. Mas ele cobiçou, e através da cobiça ele abriu uma brecha. Foi lá, pegou, fez um pacotão, levou, escondeu e achou que estava tudo certo. Colocou um tropeço, um embaraço na vida dele, que custou caro para ele, irmão. Mas o inimigo sabe que nós somos tentados pelos nossos olhos. Então eu tenho que vigiar todo o tempo. O que o inimigo está fazendo, ele está observando. O que é que ele sabe na área que eu sou mais vulnerável? Ele vai me tentar nisso. O Acã foi lá, vou colocar prata na frente dele, vou colocar ouro na frente dele, vou colocar umas roupas bonitas lá, ele não vai resistir. Para Davi, foi lá, faça ele subir no terraço do palácio, faça ele olhar e vai ver uma mulher tomando banho. Para Saul foi, eu vou dizer para ele, Samuel não vem, Samuel não vem, Samuel não vem, Samuel não vem, Samuel não vem. E ele não vai resistir à pressão, ele vai se precipitar. Tudo isso são estratégias do inimigo lançando embaraço para as nossas vidas. E com a gente é a mesma coisa. Pode ser que não nas mesmas coisas, mas ele está nos observando, ele está vendo onde é que eu lanço um tropeço na vida dele. Então, o que eu tenho que fazer? Deixo o embaraço de lado. De que maneira que eu faço isso? Lá em Hebreus ele deu a receita, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, versículo 2, Hebreus 12, 2. Eu olho para Jesus, eu medito no Senhor, eu me aprofundo na minha comunhão com Deus. Aí eu vou deixar o embaraço de lado. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou olhar para Jesus hoje? Vou olhar para a sua palavra. Como é que eu vou olhar para Jesus hoje? Eu vou perseverar na oração. Como é que eu vou olhar para Jesus hoje? Eu vou estar na igreja, eu vou estar na comunhão dos santos, aleluia. Não vou deixar de vir no culto para ir numa festa. Eu não vou deixar de vir no culto para ir numa coisa do mundão, não. Eu vou vigiar. Não vou dar chance para o inimigo me laçar. E a última advertência que ele faz, versículo 14: revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Versículo 12 ele falou, vistamo-nos das armas da luz. E agora ele está dizendo, revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho uma armadura para colocar, mas eu também tenho um revestimento que tem que ter na minha vida. Aleluia. A armadura é aquilo que vai estar por fora, mas o revestimento é aquilo que vai estar por dentro. O que tem que estar por dentro de mim? O Senhor Jesus Cristo. Vamos ver o que Paulo fala em Colossenses capítulo 3? Vamos lá, Colossenses capítulo 3. Porque Paulo ele vai falar e ele vai voltar nos assuntos em várias cartas. E ele vai colocando de maneira diferente, e através dessas maneiras que ele vai colocando, a gente pode entender. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12. Ele diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Então, a armadura estava por fora. Ele vai falar dos pés, ele vai falar do lombo, ele vai falar da couraça, ele vai falar coisas externas. Aqui ele está falando de coisas internas. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. O que é? Aquilo que está dentro de mim.
Então o inimigo ele vai tentar me atingir por dentro e por fora. Como isso, pastor? Por fora, ele vai tentar colocar uma tentação, um tropeço, que eu olhei, que eu, vamos dizer, eu perdi a minha paciência, eu briguei, perdi as estribeiras com alguém. E dentro, uma mágoa, um ressentimento, um ódio, um rancor, um mau pensamento. Então, ele vai tentar me atingir por dentro e por fora. Por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Revestir as entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, por que ele está falando aqui, meus irmãos, de perdoar, se tiver alguma queixa? Porque é o ponto mais difícil para nós. É onde vai dar mais atrito. O irmão passou, não me cumprimentou, nem olhou na minha cara. O pastor passou por mim hoje aqui, e nem me olhou. Eu fui falar com ele, ele nem me deu atenção para mim. Então, o inimigo sabe dessas coisas. E o inimigo vai querer colocar o quê? Alguma barreira lá dentro, né? Às vezes são coisas que o inimigo lançou, que não foi verdade. Mas mesmo que for verdade, mesmo que tenha acontecido alguma coisa, eu tenho que perdoar, assim como Cristo me perdoou. Assim fazeis vós também. Porque tem pessoa que ela não entende que o meu padrão de perdão tem que ser o padrão de Cristo. Os soldados espancaram o Senhor Jesus, cuspiram nele, pregaram ele na cruz. Ele esperou, está lá na cruz. No dia que eles vierem pedir perdão, eu perdoo. Mas enquanto eles não vierem pedir perdão, fogo do céu na cabeça deles. Foi assim que Jesus fez? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Jesus não esperou ninguém vir pedir perdão. Já liberou perdão. Porque o perdão cura a gente primeiro, irmão. Perdão cura a gente primeiro. Então a pessoa fez, Senhor, eu quero liberar perdão desde agora, já começa a curar meu coração. Se a pessoa vier, amém, glória a Deus, aleluia. Se ela não vier, é ela com Deus. Mas eu já liberei o perdão, eu já permiti que o Espírito Santo curasse aqui dentro. Porque eu não vou carregar mágoa, ressentimento e rancor, não vou carregar nada no meu coração que vai me prejudicar. Então eu vou liberar perdão. E aí ele fala no versículo 14, sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. E por que ele fala do amor? Que o amor tem essa capacidade de não guardar mágoa, de não guardar ressentimento, de não guardar rancor, de não ver maldade. Não ver maldade. Né? Quando a pessoa ela ama de verdade, ela não vê maldade. Se a gente for olhar as mães, né? Dificilmente uma mãe tem mágoa de um filho. É difícil. Às vezes você vê o filho é ruim, mas a mãe está lá. Oh, meu Deus, ajuda meu filho. Estende amor para o meu filho, cuida do meu filho, guarda do meu filho. Às vezes o filho não faz nada para ela, pelo contrário, só maltrata, só traz problema, só traz dor de cabeça. Mas ela está ali, Senhor, meu Deus, estende a tua mão, meu filho, Senhor. Cuida dele. Então, por isso que ele fala que nós temos que nos revestir de amor, que é o vínculo da perfeição. E aí o que vai acontecer conosco? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A palavra de Cristo habite de que maneira? Abundantemente. Irmão, não tem desculpa para a gente não ler a Bíblia, porque tudo está relacionado com a palavra.
Cada coisa que Deus vai trabalhar na nossa vida através da palavra. Então o crente tem que ler a Bíblia, crente tem que ler a Bíblia, tem que meditar na Bíblia, tem que conhecer a Bíblia. Você tem que abrir tua Bíblia todo dia, você tem que meditar na tua Bíblia todo dia. Porque isso vai fazer você crescer no teu conhecimento, na tua intimidade com Deus, vai te fazer você ser forte na tua fé. Porque a fé vem por o quê? Vem por onde? Vem por ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus, aleluia. E aí ele fala aqui, salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é só para você cantar quando você está na igreja, vai cantando, vai louvando, vai adorando ao Senhor. Toda oportunidade, vai louvando ao Senhor, vai adorando ao Senhor, aleluia. Vai glorificando, porque isso agrada ao Senhor, aleluia. E tudo que você fizer, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Faz tudo. Que é tão pesado, é tão difícil. Não é pesado, não é difícil ler a Bíblia. Não é pesado, não é difícil orar. Não é pesado, não é difícil glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não é pesado, não é difícil vir na igreja. Não põe peso nas coisas de Deus. Seja grato pelas oportunidades que o Senhor está te dando. Aleluia! E assim o apóstolo Paulo diz, revestivos do Senhor Jesus, não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Entre você escolher entre a sua carne e as coisas de Deus, escolha sempre as coisas de Deus. Sempre as coisas de Deus. Você não quer errar, escolha sempre as coisas de Deus. Eu falei que eu ia orar, mas eu estou tão cansado. Vai orar, cansado mesmo. Eu falei que eu ia ler a Bíblia, mas eu estou tão cansado. Vai ler a Bíblia cansado mesmo. Não satisfaz a tua carne não, porque a tua carne não vai trazer nada que seja bom para você. Mas aquilo que você semear no Espírito, você vai colher do Espírito. Aquilo que você fizer para o Senhor, vai ter uma recompensa do Senhor. Entre as coisas de Deus e a sua carne, deixa a sua carne de lado. Escolhe as coisas de Deus. Amém?